Bom, 14 horas, vamos começar oficialmente a live. Eu sou o Dylan Della Pasqua, editor da agência Safras, e hoje eu converso com o Jonathan Pinheiro, nosso analista e consultor de safras e mercado para o mercado de trigo. O assunto do dia hoje é trigo, e assim a gente dá continuidade às nossas lives semanais. Tradicionalmente, a gente realiza as lives nas sextas-feiras, a partir das 14 horas. Na semana que vem, excepcionalmente, a live será na quinta-feira, às 11 horas, quando eu vou conversar com o vice-presidente da New Holland, o Rafael Mioto, sobre a situação do mercado das máquinas agrícolas e os desafios nesse tempo de pandemia, do coronavírus, de pandemia, para o setor das máquinas agrícolas. Bom, Jonathan, começando então a live, eu queria ver contigo a questão envolvendo a safra. Né? A safra brasileira, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estima ela em 5 milhões e 700 mil toneladas, um aumento de mais de 10%. Esse número deve se confirmar. Qual é a posição de safras em relação ao tamanho da safra brasileira, como o clima ainda pode impactar? A gente já está com a colheita em mais de 80% no Paraná e mais de 40% no Rio Grande do Sul. Eu queria saber de ti se ainda há a possibilidade de algum problema na safra e se esse número da Conab condiz com a realidade. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Como já foi apresentado, meu nome é Jonathan Pinheiro, analista de trigo das safras. Bom, Dylan, nosso número é inclusive mais otimista que a Conab. A gente vem trabalhando com um número de produção Brasil por volta, acima, inclusive, um pouco acima de 6,6 milhões de toneladas. É um número bem otimista em relação à safra anterior, que a gente ficou por volta de 5 milhões de toneladas. Tudo isso em decorrência de um grande ganho de produtividade. Na última safra, a gente teve uma quebra muito acentuada no país e isso gera essa elevação mais forte nessa safra. Além disso, o clima até o momento vem sendo favorável. A gente teve momentos no início do período de plantio, no início da janela de plantio de seca, tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul, que trouxeram certa apreensão aos produtores, e isso gerou alguns atrasos que ainda são refletidos até hoje, né? Apesar da intensificação dos trabalhos, a gente ainda consegue enxergar alguns atrasos, tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul. O Paraná hoje está por volta dos 82% da área estimada. No mesmo período da temporada anterior, apesar de uma área menor estimada, a gente chegava aos 87%. Não é um número muito longe, muito distante do ano passado, não está trazendo mais grandes preocupações, mas mesmo assim gera alguma tensão. É, já há indicações no Paraná de que a colheita pode sim atrasar. Isso vai trazer alguns impactos, caso confirmado, nos preços, e até mesmo pode trazer alguma questão de mudança na sazonalidade do abastecimento, né? No Rio Grande do Sul, a gente chega aos 43% de plantio, e no mesmo período do ano passado, a gente chegava aos 55%. Esse número já fica um pouco mais distante, já chegou a preocupar um pouco mais, mas o clima vem melhorando tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul, e nos dois estados os produtores estão bastante otimistas. A área vem crescendo, as indicações são de crescimento de área, e também a produtividade ela é esperada alta, ela é esperada uma safra cheia. Até o momento, não há maiores problemas ou indicação de previsão climática que afete a produção. Tá certo, então. Bom, com o plantio evoluindo, expectativa então de uma safra cheia no Brasil, eu gostaria de ver contigo a questão da comercialização. A gente, no momento, está trabalhando com um preço na casa de R$ 1.300 a tonelada. É um preço bom, o produtor está aproveitando essa cotação, a indústria está bem abastecida. Qual é o comportamento do mercado, Jonathan, Sim, nesse esse momento? é um preço bom, sim. Esse é um preço bom, o produtor está aproveitando esse momento. Com a gradual elevação cambial, os custos do produtor também vêm subindo naturalmente. Muitos insumos são importados, mas essa cotação vem de uma safra já com um dólar mais baixo do que o atual. E esse produtor ele vem tendo um espaço para ganhos maiores, sim.
O quadro atual do mercado interno hoje é de oferta escassa. As ofertas disponíveis de venda hoje são bem restritas, mesmo nas principais regiões produtoras do país, e o mercado vem sendo abastecido principalmente por importações. A gente vem com um câmbio mais elevado, e isso, pelas paridades de importação, naturalmente traz custos mais elevados de importação. E esse custo, essa paridade de importação mais alta, abre espaço para os preços do trigo doméstico também subirem. Isso justifica boa parte dessa alta que a gente vem vendo em paralelo a essa escassez de oferta. Como eu disse, a gente teve uma quebra representativa de safra na temporada 19/20, nesse ano comercial que agora encerra em julho. Então, isso também ajudou esse cenário de alta para os preços domésticos. Os moinhos, nesse momento, eles vêm gerenciando melhor essa questão da moagem, e indústrias maiores, com maior capacidade de armazenamento e poder também, eles conseguem importar o trigo. Outros vêm gerenciando o estoque que tem para conseguir alongar esse estoque, ou alguns já há relatos também de suspensão das atividades em alguns moinhos menores. Acho que uma questão importante da gente colocar aí nesse momento, e que, claro, depende, vai movimentar esse quadro de oferta e demanda brasileira, é a questão da Argentina. Queria que tu falasse um pouquinho como é que está o quadro lá, como é que está evoluindo o plantio, pode ter algum atraso na entrada da safra da Argentina, a questão também envolvendo essa elevação do dólar, de que forma isso vai impactar, e se a dependência do Brasil da importação de trigo da Argentina vai permanecer bastante elevada na próxima temporada. Sim, primeiramente vai depender, sim. O Brasil hoje, o quadro de oferta do Brasil é dentro da nossa produção estimada de 6,6 milhões de toneladas, a gente tem um consumo de 12 milhões e meio de toneladas. Ainda assim, a gente espera importações por volta de 6,7 milhões de toneladas, dessas grande parte provenientes da Argentina. A gente trabalha normalmente na casa dos 90%, mais de 80% pelo menos de importações são da Argentina. Desses mais de 6 milhões e meio de toneladas que habitualmente o Brasil importa. O quadro na Argentina, nesse momento, é de oferta também restrita. Os registros na Argentina, essa temporada especificamente, vêm sendo negociados, os excedentes exportáveis da Argentina vêm sendo negociados de forma mais rápida. A gente vem tendo percentuais de volume negociado muito superiores à média, e isso trouxe certa apreensão com relação ao abastecimento do Brasil em momentos iniciais, meses atrás. Porém, nesse momento, a situação é mais calma. O Brasil conseguiu trazer boa parte do trigo que precisou da Argentina, e, se necessário, ainda há volume para trazer da Argentina. Ainda há aproximadamente 2 milhões aí com as trades, por volta de 2 milhões para a gente poder negociar aqui no Brasil ainda, caso seja necessário, mesmo com o câmbio nos níveis que a gente vem vendo. Para a próxima safra, já se trabalha com uma produção maior, estima-se uma produção recorde, crescimento de mais ou menos 1 milhão de toneladas. O nosso número hoje fica por volta dos 20,5 milhões de toneladas, para um consumo de pouco mais de 6 milhões e meio também de toneladas, e o restante seria excedente, seria por volta de 13 milhões e meio de toneladas aí, a gente teria de excedentes na Argentina para exportar. Se a gente levar em consideração no quadro os 5,5 que a gente pode trazer da Argentina, o resto seria excedentes que a gente ainda tem para negociar para o restante do mundo. E nisso, a nossa dependência, trazendo um pouco a nossa dependência, ela deve ser suprida tranquilamente por esse produto argentino, sem maiores preocupações. A questão vai ser mais um cenário cambial, e junto preços em dólar, tendo o mundo como base, ver qual é o viés de preço no mundo, qual o quadro de oferta no mundo, e todo o restante que traz até chegar o preço em dólar na Argentina.
Bom, o Jonathan, além da Argentina, que outras origens o Brasil poderia buscar para esse trigo aí, para garantir esse abastecimento? Qual é os mercados que o Brasil tem buscado, né, recentemente? A Argentina é a principal fornecedora de trigo no Brasil, tanto pela questão geográfica, por estar mais próxima do país e ter uma produção significativa, mas o Brasil também traz trigo do Paraguai, que está abastecendo principalmente hoje o Paraná. O sul do país, ele vem trazendo bastante trigo do Paraguai nesse momento. O trigo argentino que é importado, ele vem abastecendo principalmente Nordeste e Sudeste, e os moinhos paranaenses vêm sendo abastecidos basicamente com trigo paraguaio nos últimos meses. É, Além do Paraguai, e que também tem a vantagem da proximidade geográfica, é, e com isso traz custos menores, além de ser do Mercosul e trazer custos, taxas menores, a gente tem importações significativas dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos ele trabalha com é, um volume de 750 mil toneladas que o Brasil pode importar sem a TEC, que acrescenta custos de 10% para países fora do Mercosul. O acordo comercial que nós temos com os Estados Unidos, então, traz a possibilidade dessa importação de 750 mil toneladas dos Estados Unidos, e a gente traz volumes menores de Uruguai e Rússia também, trazemos trigo da Rússia, mas em menores volumes. A gente traz por volta de 100 mil toneladas do Uruguai, 90 mil toneladas da Rússia, e a gente trabalha com mais de 265 mil toneladas de Paraguai e mais de 400 mil toneladas dos Estados Unidos. Tá certo, Jonathan. Bom, o dólar, ele em maio, ele chegou a bater quase em R$ 6, né? O preço no Brasil bateu na casa de R$ 1.400 a tonelada. E eu gostaria, além dessa avaliação do impacto do câmbio, eu tenho a pergunta aqui do Rodrigo Ramos, lá da agência Safras. Ele pergunta qual o valor do dólar já é um impeditivo para a importação de pequenos e médios moinhos por parte do Brasil. Está tendo essa dificuldade? Existe essa dificuldade, sim. Eu não sei dizer exatamente um valor exato, mas o dólar acima de R$ 5 é um impeditivo para trigos, para moinhos de menor porte, né? Esse dólar acima dos R$ 5 já é um valor bem elevado. Se a gente for pensar em preço de trigo acima de 200 dólares a tonelada na Argentina, por exemplo, a gente tem custos ainda mais elevados para outros países, como Estados Unidos, como Rússia e como Canadá, por exemplo. Então, trazer trigo de outros países, além da Argentina, acima dos R$ 5 é um custo bastante elevado. O trigo, o trigo acima de R$ 1.000 no Brasil já é um trigo considerado com valor interessante para o produtor, e esse custo de importação seria ainda superior para os moinhos, que tendem a repassar o preço naturalmente para a farinha e para os subprodutos, mas mesmo assim o câmbio vem trazendo, vem impedindo realmente moinhos de menor porte, com menor poder de aquisição, de comprar o trigo. Justamente como eu falei, a questão que já há reportes de moinhos que suspenderam as atividades. Outros moinhos têm conseguido trabalhar com estoques, gerenciando o ritmo de moagem, mas a situação se mantendo com um câmbio tão elevado e preços em dólar, hoje a gente trabalha com preço de Argentina a 225 dólares, por exemplo, isso realmente atrapalha a atividade do moinho, né? Claro que entrada de safra, hemisfério norte está colhendo e nos próximos meses a gente deve ter grande parte da oferta mundial ingressando. A gente tem uma queda natural nos preços, Chicago já vem caindo bastante, e o mercado na Argentina também deve cair, os preços do Brasil também devem recuar, e isso deve favorecer os compradores. Mas é um movimento natural de sazonalidade. Ao longo da entre-safra, o preço tende a subir, e moinhos menores, normalmente, que têm menor capacidade de abastecimento, também têm menores estoques, né? Não conseguem alongar tanto esses estoques para poder carregar um estoque e um ritmo de moagem que consiga ser gerenciado de forma a alongá-los.
Tá certo. Bom, aqui a gente está vendo aqui pela live, pelo chat, que há algumas discussões, alguns questionamentos sobre a questão do preço do trigo na Argentina. Eu aproveito então para convidar todos a conhecer a nossa nova plataforma de safras através do site safras.com.br, pedir uma demonstração. Lá, além dos preços nas principais praças do país, você tem acompanhamento do trigo nas bolsas de Chicago, também nas bolsas, na bolsa de Kansas, você tem os preços praticados no mercado argentino, muito importante nesse momento, você tem tudo reunido lá. Falando em preço, Jonathan, há sim essa perspectiva de um recuo nas cotações no segundo semestre. Eu gostaria de ver contigo se há sim uma perspectiva de até quanto esse preço pode cair no mercado brasileiro. Bom, as indicações que nós temos hoje para trigo, para preço de trigo após a colheita, são hoje trabalhamos na casa acima dos R$ 1.300. Para setembro nós temos indicações no Paraná a 1.100, para outubro a R$ 1.000 a tonelada e para novembro já chegando aos R$ 900 a tonelada. Isso no Paraná, com um cenário positivo, com um cenário de safra cheia, sem nenhum problema de qualidade nem de produtividade. No Rio Grande do Sul, a gente trabalha com preço de R$ 950 a tonelada já em setembro. Novamente, com um cenário positivo, climático, com safra cheia e sem problema de qualidade para o cereal, né? Tá certo. Bom, eu aproveito a todos que estão assistindo aqui na live, que mandem suas perguntas, mandem seus comentários, que isso dá agilidade para o bate-papo que eu estou tendo aqui com o Jonatas, e é um momento que vocês têm para tirar suas dúvidas e garantir as melhores informações para uma comercialização mais tranquila. Bom, nesse ano, Jonathan, a gente teve um evento que mudou a configuração do mercado no mundo inteiro, né? O coronavírus, ele atingiu as principais cadeias da economia. Eu gostaria que tu fizesse uma retrospectiva de como o mercado de trigo, como a indústria do trigo, o produtor, ele foi atingido pelo coronavírus, pela pandemia, e de que forma o mercado se comportou nesse período e de que forma também a cadeia está se adaptando a essa nova realidade. Sim. Bom, inicialmente houve mais apreensão com relação às medidas que foram tomadas, as cautelas que foram tomadas contra a disseminação do coronavírus. Então, houve muita preocupação com relação à logística de importação do trigo, principalmente, devido à necessidade que nós temos de buscar o cereal no mercado externo. E houve problemas também relatados, tanto de caminhões como de navios brasileiros na Argentina buscando trigo, e toda a cautela que tinha, principalmente em algumas regiões mais afetadas da Argentina, havia muita cautela em relação aos caminhões e os navios brasileiros, né? E isso trouxe alguma preocupação, até mesmo com a questão do desabastecimento. Houve a preocupação com a questão de uma possibilidade de fechamento de fronteiras, algo assim, na questão de trazer esse trigo de lá. Então, havia uma preocupação que os moinhos não iam ter estoque suficiente para o restante da temporada. Isso foi gradualmente sendo mostrado que não ia ter esse problema. Hoje, não se fala mais nesse tipo de problema de desabastecimento. O Brasil tem oferta suficiente para atender a sua demanda até a entrada de safra. Não há maiores preocupações. Os trigos, os moinhos do Paraná, alguns já fizeram novas aquisições nos últimos 20, 30 dias, e muitos deles, que possuem maior capacidade de estoque, já não precisam buscar mais trigo no exterior, já tem o suficiente para o seu abastecimento até o ingresso da safra. Mas o principal fator que o coronavírus trouxe para a cadeia foi justamente a questão da logística, que trouxe muita preocupação no mercado. Houve inicialmente, logo que houve fechamento de muitas atividades, a questão de problemas com entregas internas do trigo nos moinhos, mas essa questão foi gradualmente sendo flexibilizada, de forma que hoje essas entregas estão normalizadas e a cadeia vem trabalhando praticamente normal, né? Os moinhos vêm operando normalmente e não há nenhum risco de parar a moagem ou de ausência de oferta de desabastecimento, né?
Bom, então foi só aquele impacto inicial e com o andamento com o mercado tomando mais informações sobre os efeitos da pandemia, tudo foi se acomodando. Bom, essa semana Claro também que teve uma notícia. Opa, pode falar, Jonathan, desculpa. eu só vou acrescentar, claro que houve algumas preocupações no resto do mundo também. A gente teve países que com a preocupação do coronavírus, buscaram assegurar o seu abastecimento interno. Então, alguns importantes exportadores no mundo limitaram suas exportações. A gente viu essa questão em Ucrânia, em Rússia, alguns países do leste europeu, tomando cautela em relação às exportações, principalmente buscando garantir o abastecimento interno, é, e, não sabendo provavelmente quanto tempo isso vai durar, eles buscaram aumentar os seus estoques e garantir o seu abastecimento interno. Como a gente já chega na entrada de um novo ano comercial, novas safras estão para entrar, então o mercado já começa a flexibilizar também essa questão de oferta e de exportações, né, disponibilidade para exportações. Tá certo. E de que forma essa postura mais cautelosa de alguns países isso influenciou nas cotações externas? Teve algum impacto no mercado internacional? Sim, o mercado reagiu com elevações nos principais indicadores externos. O mercado também teve alguma cautela com o fechamento de países e até países com mais casos de coronavírus. E além de toda a apreensão, né, o dólar também reagiu a isso e as bolsas vêm reagindo, mas o mercado vem gradualmente digerindo melhor essa questão e com uma demonstração, um cenário de que não vai faltar trigo, a cadeia não vai parar e os países têm oferta suficiente para atender a sua demanda, o seu consumo interno, o mercado vem sendo, voltando às atividades normais, né? Voltando a cadeia a trabalhar normalmente. Bom, as perguntas vão chegando aqui, Jonathan. O Fábio, ele pergunta, ele é comprador de farinha de trigo e ele pergunta para ti qual é o cenário nesse período de entre safra para os compradores de farinha de trigo. Sim. O cenário, assim como o trigo, ele é de alta. Hoje, o grão em si, ele tem um mercado mais lento, o mercado está mais parado por causa da menor oferta interna, o mercado vem basicamente de importações. E o mercado da farinha vem já há alguns meses reagindo a isso e também vem ganhando o repasse desses custos mais elevados de aquisição do trigo, né? Então a indústria vem naturalmente repassando os preços mais altos do trigo para a farinha, que vem já pelo menos 4 meses de alta. A tendência até a entrada de safra, pelo menos até ali agosto, setembro, é de que o mercado siga em alta, justamente pela baixa oferta externa e, claro, levando sempre em consideração a questão cambial. Enquanto o câmbio estiver alto e as paridades de importação estiverem sendo impactadas por causa do câmbio, o cenário de alta para a farinha também deve ser mantido, né? A gente tem uma indústria que vem comprando o trigo mesmo com $1 em alta e ela naturalmente vai continuar repassando esses preços para a farinha. Além disso, a gente vê o mercado de farelo também subindo. O mercado de farelo hoje ele vem subindo também pela questão de algumas indústrias reduzirem o ritmo de moagem e a menor oferta para o farelo também acaba levando esse preço para cima. Bom, nessa semana o governo ampliou a cota de importação com isenção da tarifa externa comum, a TEC. O Gabriel pergunta se essa ampliação da cota de importação ela tem força para baixar os preços antes da colheita no Brasil. Bom, retirar a TEC favorece os compradores, aumenta as alternativas dos moinhos a buscar trigo no mercado externo. Como eu falei, alguns moinhos hoje já não necessitam de novas aquisições. Então, o ímpeto comprador no país hoje, ele não é tão forte. Mas isso dessa forma, o mercado tende a ficar menos líquido e mesmo com a possibilidade de aquisições em outros países,
acho pouco provável que isso seja confirmado nesse momento, né? Nesse momento, os moinhos devem buscar se garantir na questão cambial mesmo, buscando momentos de câmbio mais baixo para comprar. É claro que, dependendo do país, também tem a questão do frete. Países mais distantes tendem a ter custos naturalmente mais altos por causa do frete mais elevado. Mas, de qualquer forma, eu acho improvável que isso traga impactos negativos para os preços, falando assim, né, preços para baixo. O mercado deve seguir em alta devido tanto ao menor demanda no país, que não vai justificar buscar esse trigo lá fora, quanto pelo preço que não deve baixar nesse período de entre-safra nesse momento. A oferta deve seguir restrita no país, né? Com o crescimento da oferta, naturalmente, a paridade de importação, ela pode cair. Mas o câmbio, em todas as variáveis, o câmbio sempre deve ter a maior atenção. Uma retração cambial, a alternativa de buscar trigo em outros países pode favorecer. Talvez, se no momento o trigo argentino ou americano não reduzir de preço, outros países podem ter uma redução de preço em dólares que favoreça a busca nesse país. E aí sim, possibilitar até mesmo um impacto de preços no mercado interno, né? O que a gente nota que a grande preocupação que está balizando o mercado nesse momento é a questão do câmbio, né? E dentro desse contexto, o Maicon ele pergunta qual é a previsão de custos para outubro e novembro no Rio Grande do Sul, Jonathan? Outubro e novembro. Bom, a questão cambial, ela vai continuar impactando. A gente não trabalha nós aqui nas safras não trabalhamos com custos de produção, mas o dólar vai ser o principal fator para insumos, né, devido à importação. O cenário cambial ele não apresenta nesse momento, devido a diversas instabilidades, um cenário de baixa no curto prazo. A gente tem juros baixos que favorecem a alta do dólar. Então, o cenário econômico do país não indica uma questão cambial mais baixa, né? Não indica uma taxa cambial mais baixa. Isso deve manter preços mais elevados para a compra de insumos, que deve manter o custo de produção mais elevado, mesmo para o período de outubro e novembro, né? Claro que mudança nesse cenário, tanto econômico no país, como seria basicamente o cenário econômico do país ou o mercado externo, mas principalmente o cenário econômico no país, ele não deve trazer também mudanças tão radicais a ponto de mudar nesse prazo o cenário cambial, de forma a trazer uma redução significativa dos custos que a gente vem apresentando hoje. Então, provavelmente sim, os custos de produção devem seguir, pelo menos nos patamares que a gente vem vendo hoje. Bom, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, nesse momento, está operando em leve baixa, semana negativa, acumulando uma queda de 3,5%. Dentro desse cenário, até porque os preços praticados em Chicago nesse momento são os menores desde outubro, o Rodrigo Ramos ele pergunta quais as perspectivas para o curto e por médio prazo na Bolsa de Mercadorias de Chicago, diante da evolução do plantio do trigo primavera, toda essa questão envolvendo o mercado norte-americano, Jonathan. Bom, a questão de Chicago, o principal impacto hoje que vem trazendo é a colheita de trigo inverno, chega a 15% nos Estados Unidos. Ele está dentro da média para o período, e inclusive acima do mesmo período do ano passado. A gente tem uma estimativa o USDA indica uma estimativa de redução de 2 milhões de toneladas nos Estados Unidos, mas mesmo assim essa entrada de safra gera uma queda de preço natural nas bolsas americanas. As bolsas americanas também repercutem a entrada de safra em outros países importantes no hemisfério norte no decorrer dos próximos meses e a ampla oferta global. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indica um crescimento da oferta global nessa temporada. Eles avaliam uma temporada de maio a abril, então a gente já está numa temporada para eles de 2020 e 2021,
em que eles estão indicando uma safra global mais elevada. É claro que com o decorrer da colheita nos Estados Unidos, um menor ingresso de oferta e, naturalmente, um menor ingresso de oferta no mundo, os preços tendem a voltar a subir ou ter espaços para alta, mas atualmente o cenário é de curto a médio prazo de preços mais baixos, sim. Talvez não mantendo essas cotações tão mais baixas, talvez haja realização de lucros e outros fatores, além da questão climática. A questão climática hoje é fator essencial também para as bolsas americanas. O mercado vinha indicando problemas climáticos no leste europeu, com seca também, e nos países mais centrais da Europa. A gente vem apresentando recuperação climática, né? Chuvas ocorrendo na Europa e a própria condição da lavoura nos Estados Unidos. As condições da lavoura dos Estados Unidos elas não estão tão boas quanto no mesmo período da safra anterior, mas mesmo assim elas são positivas e os produtores estão otimistas. Isso também favorece a queda de preço na bolsa, né? E a própria recuperação climática, que indica uma estimativa de produtividade melhor, com uma produção maior, uma oferta maior, os preços tendem a ficar embaixo. Bom, de um lado a gente tem o câmbio, que está dando essa sustentação ao mercado interno, mas há a perspectiva da entrada de safra, a safra brasileira, também a disponibilidade da safra da Argentina e essa pressão dessa ampla oferta mundial que causa uma queda nos preços internacionais. A gente pode dizer, Jonathan, que nesse segundo semestre a gente vai ter uma queda nas cotações, mas os preços ainda vão ser atraentes para os produtores? Sim, no mercado brasileiro, a gente vai ter novamente o fator principal, a questão cambial. Mesmo que o mundo indique um fator de oferta global maior, clima positivo, produtividade boa e preços ainda mais em queda na bolsa dos Estados Unidos, isso traria impactos, por exemplo, no preço que é pago em dólares na Argentina. Mesmo que a gente tivesse uma retração do preço em dólares na Argentina, a questão cambial fala primeiro. Se o preço do trigo nos Estados Unidos baixar e o câmbio continuar subindo, o câmbio pode mais que compensar essa queda de preços em dólares no mundo. Da mesma forma que uma elevação dos preços no mundo, acompanhado de uma queda forte do dólar, pode inclusive trazer preços mais baixos no Brasil, pode fazer com que os preços sejam pressionados pelas paridades, preços obviamente mais atrativos do mercado externo, tendem a derrubar o mercado interno, porque o produtor obviamente o comprador não vai pagar mais caro pelo trigo nacional do que pelo importado, né? Bom, aproveito aí a deixa do Jonathan para lembrar que a gente ainda tem um longo período até o final do ano e todas essas variáveis de mercado, preços internacionais do câmbio, elas ainda podem modificar e ainda também podem ter impacto sobre as cotações no mercado brasileiro. E para acompanhar essas variações, tanto do câmbio quanto do mercado internacional e os impactos na comercialização nacional, eu sempre convido vocês a acessarem Safras Mercado, safras.com.br. Lá vocês têm todas as informações, ninguém que tiver a assinatura dos principais produtos de Safras vai ficar sem a informação necessária. Não vai ser por falta de informação que você vai fazer um péssimo negócio. Pelo contrário, Safras tem todas as informações lá que podem garantir a melhor comercialização. Bom, o Adenilson, Jonathan, ele pergunta assim, qual a produção por estados. Então, eu gostaria que tu, como a gente já está no meio da live, mais gente entrou, eu gostaria que tu trouxesse de volta as estimativas de safras para a produção global e também destacasse os principais estados produtores, principalmente o Paraná e Rio Grande do Sul, o que a gente está projetando e qual a variação em relação ao ano passado. Bom, a nossa estimativa de produção hoje, ela está por volta de 6,6 milhões de toneladas, né? É uma estimativa bem otimista. A gente vem enxergando um clima favorável, produtores otimistas, o preço mais atrativo no país também leva muitos produtores a investir na cultura.
E isso vem trazendo um cenário que pode trazer altas de produção aí até de 30%, né? A gente viu uma safra no ano passado de 5 milhões de toneladas, por volta de 5 milhões de toneladas, justamente por uma quebra considerável de safra, né? E isso leva a essa alta mais acentuada. Por estados, hoje a gente trabalha com uma produção no Paraná na casa dos 3 milhões e meio e no Rio Grande do Sul por volta de 2,4 milhões de toneladas, que são os principais estados produtores do país, né? É claro que ainda tem a questão que a gente já conversou do clima. A gente teve algum problema inicial que trouxe atrasos no plantio, e isso deve ter uma atenção especial dos agentes, né? O mercado, caso for impactado por esse atraso, mesmo que o clima continue favorável, os trabalhos sejam intensificados, há possibilidade da colheita acabar atrasando, o ingresso de safra acabar atrasando. Com o ingresso de safra atrasando, a gente pode ter tanto a necessidade dos moinhos comprando mais trigo importado, e aí levando a questão cambial ainda a ficar mais forte, mais evidente. Isso pode manter preços mais altos, até como manter indicações futuras dos preços, como eu falei, as indicações ali por volta de setembro na casa dos 1.100, ficando ainda mais elevadas, né? A escassez do trigo interno, ela já é um quadro hoje, então ela tende cada vez mais a ficar mais acentuada no decorrer dos próximos meses. A gente tem o ingresso de safra habitual por volta no final do encerramento de agosto, segunda metade de agosto, e mais principalmente novembro, com percentuais mais significativos, mas a gente já recebeu indicações de que pode ser, por exemplo, no Paraná, que esse ingresso de colheita atrase. Tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul, as safras serão maiores do que a anterior, Jonathan? Sim, serão. A gente tem uma estimativa de crescimento da safra gaúcha em 9%. Ano passado a gente tinha um número de 2,2 milhões de toneladas. E no Paraná, com a quebra, a gente teve por volta de 2 milhões e 100 mil toneladas, o que representa uma alta bem expressiva de 64% no Paraná, com um número atual aí que a gente estima de 3,5 milhões de toneladas. Tá certo. Bom, o Jonathan já deu um panorama bem expressivo do que deve ser o mercado brasileiro de trigo e também dos seus derivados ao longo desse ano. Já também nos apresentou um quadro de oferta e demanda mundial, destacando, claro, a dependência do Brasil do mercado internacional, das importações, o Brasil importando bastante trigo da Argentina. Todo esse cenário já foi traçado, a gente vai encaminhando para o final da live. Claro, se quem está assistindo tiver mais pergunta, por favor, envie, mas eu vou encaminhando o final dessa live com aquela pergunta tradicional que é, de uma certa forma, uma maneira do pessoal poder ele se planejar para o restante do ano. Quais são os pontos, Jonathan, que tu destaca nesse momento que o produtor, que o comprador, que a indústria, ele merece uma atenção nos próximos meses? O que o mercado deve saber? O que pode impactar positivamente no mercado e também o que pode impactar negativamente? Numa lista de pontos, o que tu colocaria? Qual seria o ranking dos fatores que merecem atenção de produtores e de compradores nesse momento? Sim. Bom, o básico seria a atenção ao clima nesse momento, né? A gente tem uns trabalhos de plantio e também o desenvolvimento da safra até o período da colheita. Então, o clima é fator essencial tanto no país como a atenção ao clima na Argentina, né? Como a gente já conversou, existe alguma preocupação com relação à seca também na Argentina. Ainda nada muito chamativo, nada muito grave que possa confirmar perdas mais acentuadas, mas os produtores argentinos estão atentos à possibilidade de seca. No Brasil, o clima vem sendo positivo, vem melhorando. A gente teve períodos climáticos piores em meses atrás, mas nesse momento, com o melhor climático, os produtores vêm ficando mais otimistas. Mas o clima é um fator de atenção a todos, né, devido à questão da oferta no mercado, tanto no Brasil como na Argentina, que é o principal fornecedor de trigo ao Brasil.
Então, esses fatores de clima no Brasil e na Argentina são essenciais. Na sequência, talvez não menos importante, a gente tem como, falando ao longo de toda a live, a questão do câmbio, né? O câmbio é variável-chave na aquisição do produto importado e é o que vai balizar a paridade de importação e o preço do trigo interno, né? Com um câmbio muito elevado, paridades de importação vão subir e, naturalmente, o trigo doméstico vai ter mais espaço para subir. Com um câmbio em baixa, a gente tem uma queda nas paridades de importação e um menor espaço para o trigo doméstico subir. A gente pode ter, inclusive, retrações de preços caso o câmbio venha a cair de maneira mais acentuada, né? Esses são os fatores essenciais. Talvez com menos importância ou impacto menos direto no mercado doméstico, a gente tem a questão cambial em outros importantes players no mercado do mundo, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia e países da União Europeia, como fator de caso perdas mais representativas ou até produção mais cheia, a gente tenha variações em Chicago e, naturalmente, o preço de Chicago tende a impactar nas cotações na Argentina. Mas são fatores de menor expressividade frente ao clima no Brasil e o câmbio e o clima na Argentina, né? Esses são os fatores essenciais. Claro que quebra de safra no Brasil ou na Argentina tende a impactar bastante o mercado e o mercado, os compradores e os produtores têm que estar bastante atentos a isso. Bom, nesse momento, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, preços em leve baixa, posição setembro com queda de 0,10% a 4 dólares e 88 centavos. O petróleo no mercado internacional tem forte alta, subindo 2,26% na posição julho a 39 dólares e 72 o barril. O câmbio na bolsa, o dólar comercial tem uma valorização tem uma desvalorização de 1,22% nesse momento, o mercado corrigindo um pouco os ganhos acumulados ao longo da semana e opera a R$ 5,30. Com esse cenário de hoje, mais as indicações do Jonathan, eu vou encaminhando ao final dessa live, vou agradecendo a todos que estiveram presentes aqui, agradecendo ao Jonathan por essas informações. Na próxima semana, a gente vai fazer a live na quinta-feira, às 11 horas, eu vou conversar com o vice-presidente da New Holland, na América do Sul, o Rafael Mioto, ele vai dar um patamar, um cenário sobre o mercado de máquinas agrícolas, esse impacto da pandemia, toda essa questão envolvendo o adiamento de importantes feiras do setor, eu vou conversar sobre isso com o Rafael Mioto da New Holland. Mas você não precisa ficar esperando até lá para ter informação sobre o mercado. Acesse o nosso site, safras.com.br, peça uma demonstração da nossa nova plataforma. Lá você tem todas as informações, todas as análises do nosso corpo de analistas, as notícias da Agência Safras e os nossos vídeos. Você tem tudo lá nessa nossa nova plataforma e lá também tem a agenda com os cursos online dos nossos analistas. Eu agradeço ao Jonathan, agradeço a todos que estiveram presentes aqui e na nossa live, desejando um bom final de tarde para todos. Eu dou como encerrada essa live e aguardando vocês na quinta-feira às 11 da manhã. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Dylan, muito obrigado a todos que compareceram. Um bom final de semana.